Bem, vamos lá? Boa noite a todas, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro encontro do Elite em 6 semanas, um treinamento que a doTERRA nos oferece para que nós possamos desenvolver um plano de trabalho e, dessa forma, construir aí uma carreira, né, um negócio seguro, assertivo na doTERRA. A primeira reflexão que nós trazemos hoje, né, é sobre o que nós vimos nos dois primeiros encontros, e ele está diretamente ligado ao checklist de tudo que nós vimos até agora. Então, nós tínhamos como dever de casa construir uma lista dos 100 nomes, estabelecer uma semana para lançamento, ou seja, para dar o start no processo mesmo do negócio. Dentro desse contexto, na medida em que a gente estabelece a semana do lançamento, já fazer o preparo dos convites, entrega de amostras, estudar o guia Decole, porque ele é a base de toda a jornada do negócio da doTERRA, e fazer uma avaliação de bem-estar com aqueles que está chegando, né? Começando até por si mesmo, porque eu acho que nós temos que fazer essa avaliação de bem-estar conosco mesmo, para que a gente consiga também possibilitar isso a todos aqueles que forem chegar aí na nossa rede. Então, minha primeira reflexão aqui não é uma pergunta, mas é uma reflexão para que façamos juntas, né? Como foi esses 15 dias, essas 2 semanas? Alguém gostaria de se posicionar a respeito? Marinalva quer compartilhar um pouquinho. Estou vendo a Emília lá com um rolinho. Eu não tinha ainda aberto o meu, o Supermint, né? Coloquei lá no difusor, mas aqui vou no embalo da nossa Emília. Aí eu tô com Maravilhoso. Super Mint hoje também. Meu Super Mint. Ah, aí nós não temos esse aqui ainda, em Você não tem glóbulos, né? o Rolon? Eu acho que não tem o Rolonzinho, o glóbulo. Ah, o Rolon. Eu pensei que você Rolon. estava com o Billet, né? Mas vamos lá. Marinalva quer Não, compartilhar alguma Bethlex. coisa? É. Tati, que está aí também. Preferem se manter no silêncio e tocar. Que fique aqui para ao menos, então, o checklist que a gente não pode, na medida em que a gente vai avançando, né, semana a semana, a gente não pode desconectar do que foi visto. E lembrando que quando a gente estabelece essa semana de lançamento, que ocorre, né, todo esse processo ele ocorre nas 2 primeiras semanas, nos primeiros 15 dias, para que nos 30 dias seguintes a gente possa avançar com tudo na proposta, que é o que mais ou menos nós vamos falar hoje, né? Que é a rotina de sucesso. Quando a gente visualiza como é que é essa construção do Elite em 6 semanas, né, que pode ser em 8, 10, 12, 16, não importa. O tempo, a gente sempre diz que é o tempo de cada um, o tempo que cada um se propõe e tem de disponibilidade, né? Que num primeiro momento ele é parcial, e na medida em que a gente vai construindo esse movimento e avançando, construindo uma rede, naturalmente a gente vai ter que delegar, demandar mais tempo para poder atender todas as demandas de uma grande rede, que é o que nós estamos nos propondo. Então, o que faz com que a gente tenha essa rotina de sucesso, né? Nós não temos como nos desvencilhar de uma agenda de trabalho. Eu sempre gosto a minha já está ficando toda riscadinha, ó. Tem as agendas que são compradas, tudo mais, mas eu gosto essa. Eu gosto de imprimir, que eu gosto de ter aqui a possibilidade de rasurar. A gente sabe que o planejamento, ele é uma referência, o cronograma, ele é uma referência em ações que nós temos que fazer ao longo da semana. Mas as imprevisibilidades, elas acontecem o tempo todo. E nós precisamos, na medida em que nós temos o planejamento, ter a capacidade de adaptar e fazer mudanças. Então, se nós não temos um planejamento, um cronograma semanal,
a gente fica uma folha ao vento, né? O planejamento, o cronograma, ele faz com que a gente desenvolva adaptabilidade sem perder o foco. Então, isso é um ponto muito importante no nosso trabalho, naquilo que nós estamos nos propondo, né? Então, consultores de bem-estar bem-sucedidos seguem um cronograma específico. E eu diria que, além de específico, adaptável, certo? Para que a gente não perca o foco do que nós temos que fazer, aonde nós queremos chegar, mas estamos sujeitos a todo momento de imprevisibilidades. E dentro dessa construção do cronograma, existem 7 atividades que são essenciais. Gravem bem essa palavra, porque não significa que são só 7. 7 são as prioritárias, é o mínimo que nós podemos estabelecer quando nós queremos, quando nós decidirmos desenvolver o Elite, né? Atingir o primeiro ranking aí de liderança na Doterra, que é o Elite. De novo, ainda que leve 6 meses, 4 meses, 3 semanas, 6 semanas, não importa. Nós não vamos escapar deste cronograma. Que o primeiro é as soluções naturais, é o treinamento, né? A classe, o encontro de soluções naturais, do guia Construa, do guia Viva, estabelecer uma educação continuada, que nós vamos ver o que é isso, a reunião entre equipes. Quando a gente fala reunião de equipe, parece que é num primeiro momento, que é muito distante isso. Mas a partir do momento em que a gente constrói, cadastra, credencia alguém que já se está disposta, né, a ser um consultor de bem-estar, é uma equipe. 2 pessoas já começam a formar uma equipe, você e mais um. Então, ela também vai ser importante. Sessões estratégicas, né? Com os seus principais líderes e contatar e acompanhar. Então, é um processo que nós não vamos fugir disso. Ele vai expandir com o tempo, mas é o mínimo para quem quer construir aí esse trabalho com a Doterra. E por que as soluções naturais? Primeiro, porque ele é a porta da entrada, né? Nas soluções naturais, a gente apresenta os 12 óleos que formam a farmácia do lar. São 2 óleos, como tantos outros, estratégicos, coringas, que a gente consegue uma versatilidade muito grande e que quando a pessoa entra para a doTERRA, quando ela se credencia, ainda que como um cliente preferencial, com o kit dos 12 óleos, a gente sabe que nós vamos ter condições de impactar profundamente aquela família. E as soluções naturais, ele pode ser feito em grupo ou um a um. O lado bom do grupo é que você consegue acessar várias pessoas, ou online ou presencialmente. Porém, no corpo a corpo, né, um a um, você consegue ser mais assertivo, porque você já vai ouvindo o que a pessoa tem de demanda. Então, você apresenta e, naturalmente, a pessoa já vem trazendo. Ela fala dela, ela fala do marido, ela fala do filho, nossa, porque meu pai, porque minha mãe. Então, isso acaba sendo também muito positivo para que a gente possa ser mais assertiva no fechamento daquele credenciamento. Então, pode ser pelo Zoom, pelo Meet, quando é online, né? E no presencial, um ponto que a doTERRA sempre nos traz. Os grandes líderes, os grandes treinamentos que os grandes líderes passam e compartilham conosco, é que a doTERRA ela traz a simplicidade do caseiro. Mas o caseiro não é sem estratégia e não é o fraco, não, o simples demais, o simplista, não. O caseiro é aquele que envolve o relacionamento, que envolve o acolhimento, que envolve na simplicidade da apresentação a abertura para que as pessoas tragam as suas demandas, né? E aí, quando a gente vai para o presencial, na casa de uma pessoa, de um amigo, ou mesmo quando a gente abre a nossa casa para receber convidados, ele torna-se um espaço muito importante para que a gente possa acolher essas pessoas e compartilhar de forma natural todas essas possibilidades que a doTERRA traz, né? Então, a gente tem também pontos estratégicos, espaços estratégicos. Salão de beleza, academia, café. Às vezes, na academia, por exemplo, você não consegue fazer umas soluções naturais. Por quê? Porque normalmente a música está alta, está todo mundo antenado em fazer a sua atividade.
mas ali é um local para você acessar as pessoas quando você faz uma manhã olfativa, uma tarde olfativa, você oferece o peppermint, que é um dos principais óleos aí no esporte, né? No momento em que a pessoa está ali para atividade física, porque ela vai ser impactada e ela vai querer mais informações a respeito. Então, isso é muito importante. E aí vem aqui a complementação, né? Não se esqueça, não faça a apresentação logo no convite. Marque um horário para a pessoa. Porque às vezes quando a gente convida, a gente se empolga, a gente quer dar-lhe todas as informações. E a ideia é aguçar o interesse daquele nosso convidado para vir para a apresentação, daquela pessoa que nós estamos contatando. Então, tudo tem que ser feito de uma forma natural, com simplicidade, mas com estratégia também. E isso a gente vai adquirindo com o tempo. Muitas vezes a gente pode falar, olha, puxa vida, eu não precisava ter falado tanto, porque a gente se empolga, né? Mas não importa. No momento do tempo, que a gente vai desenvolvendo, vai praticando, a gente vai encontrar a medida certa para essa abordagem, fazer o convite e trazer a pessoa, ok? Mas o que é importante? Marcar na agenda. Fazer o contato com a pessoa, convidar, solicitar que aquela pessoa convide outras pessoas. Quando você consegue uma casa, por exemplo, de um amigo, de um parente, olha, quem você poderia? Você poderia trazer umas duas, três pessoas? Que, de novo, os grupos são pequenos. E aí você vai o quê? Marcar na sua agenda. Então, quem quer desenvolver o processo do elite, né? Quem quer atingir o ranking elite, não pode fugir de ter aí pelo menos de 3 a 4 soluções naturais por semana. Não significa que todos têm que ser presencial, a gente sempre está fazendo encontros às terças-feiras, sempre tem na equipe Aroma de Gaia outras divulgações, então utilize o online daquilo que já tem, que facilita, mas busque ao menos 2 apresentações na semana presencial, certo? A gente gosta muito de trazer essa, assim, essa dica de utilizar o que já existe e você complementar, porque facilita nesse momento em que você está iniciando, certo? O segundo item lá daquelas ações, daquelas atitudes essenciais, é o treinamento básico de negócio. Aqui nós temos 2 vertentes, 2 possibilidades. Fazer a apresentação do negócio em torno de 15 a 20 minutos, logo na sequência das soluções naturais, ou estabelecer 1 ou 2 reuniões na semana com pessoas específicas sobre o Guia Construa, que na verdade é o plano de negócios da Doterra. E quando você vai para um encontro direto sobre o negócio, você pode se alongar um pouquinho mais, aí 40 minutos, para ter um pouco mais de tempo para explicar, certo? Porque ele é um guia detalhado, que quando você faz em 15, 20 minutos, é uma apresentação geral para estimular, para instigar a pessoa para a possibilidade de empreender com o Doterra, certo? Porque tem um propósito muito grande por trás, que é a saúde, que é a saúde mental, que é a construção do bem-estar, que é um ponto muito importante. É um dos segmentos que mais crescem na atualidade. E nós não deveríamos desperdiçar essa oportunidade, porque, acima de tudo, nós estamos ajudando a melhorar o mundo, né? Então, não é uma pretensão, a gente tem que melhorar primeiro a si mesmo, mas quando a gente cuida da gente e vê os resultados, naturalmente, a gente quer compartilhar isso com todos. E quando a gente vai, então, fazer o guia Construa, a gente pode inserir já dentro dessa projeção que nós estamos fazendo. Então, por exemplo, eu coloco aqui 2 vezes na semana o guia Construa, certo? Que pode ser, olha lá, 30 minutos depois, na sequência já de soluções naturais. Ou, se eu decidir, eu posso pôr ele independente num outro dia da semana, mediante esse contato estratégico que surja. Aí nós vamos para o terceiro, né? Terceira atitude essencial para quem está buscando construir o seu plano de trabalho, o seu plano de negócio, a sua doutora financeira
na do Terra, que é a consulta de bem-estar. A consulta de bem-estar é a alma do negócio. Por quê? E por que eu disse lá atrás que nós deveríamos fazer conosco mesmo? Nós podemos falar assim, poxa, mas eu já estou aí na doTERRA, né, há 1 ano, 2 anos, eu já sei muito bem qual é a minha necessidade. Será? Porque conforme o tempo vai passando e as demandas da vida vêm, ainda que a gente possa ter prioridades básicas, mas às vezes, ou na maioria das vezes, a nossa necessidade, ela também é transitória, ela também muda. Por quê? Porque a vida, ela muda, ela é sempre em movimento. Então, o Guia Viva, ele é a alma do negócio para nós conosco mesmo e para nós com todos aqueles que estão chegando na nossa rede. Então, assim que a pessoa receber os produtos, a gente deve executar aí esse Guia Viva. E como nós falamos já semanas anteriores, você credenciou a pessoa, já deixa amarradinho com ela, supondo que vai chegar ali entre 4 e 5 dias no máximo, já marca em 8 dias, em uma semana, uma data para você fazer esse Guia Viva com ela, certo? Porque o Guia Viva, ele ajuda na fidelização do cliente. Mas mais do que essa fidelização com o cliente, é a fidelização com o uso, com a proposta. Porque você vai ensinar como ele vai usar, você vai tirar dúvidas, se é melhor ingestão, se é melhor na água, se é melhor topicamente. Que visto essa diversidade dos óleos, a gente vai buscando orientar da melhor forma possível, mediante a rotina que aquela pessoa tem. Se ela levanta muito cedo, se ela levanta tarde, se ela tem dificuldade para dormir, se ela consegue dormir com facilidade. Então, esses elementos você vai levantando durante o Guia Viva para que você consiga construir uma rotina. E por isso que hoje a gente tem a facilidade de ter aquele encarte, né? Que é a avaliação de bem-estar, porque por meio dele a gente consegue encontrar os gaps da pessoa, deixar registrado ali, visualizar, porque a gente sabe que tem pessoas que são auditivas, mas tem muitas pessoas que são visuais. E quando ela bate o olho, ela fala, putz, eu não tinha visto que o meu problema maior é na digestão, o que eu estou precisando mesmo é reduzir carga tóxica. E é isso que vai fazer com que você crie com ela essa rotina, mostre para ela a importância do LRP, porque ela vai conseguir fazer uma projeção de pequenas novas compras para compor essa rotina, e isso vai fazer com que você ganhe e ela ganhe, porque a vida dela vai ser impactada. Dela e da família, certo? Porque normalmente, para quem compra o kit, sempre a gente consegue envolver a necessidade de outros familiares também. Ah, e só um detalhe aqui, como diz aqui, né? Pode ser feito em grupo ou individualmente. Claramente, individualmente, ela vai impactar melhor mais a sua agenda, o seu cronograma aí, porém acaba sendo mais eficaz. Mas quando não há possibilidade de fazer 1 a 1, em grupo sempre é válido, certo? Pequenos grupos, porque aí a gente vai dando a oportunidade das pessoas também trazerem a sua demanda. Então, aí aqui nós temos soluções naturais, temos o Guia Construa, temos o Viva. Então, olha, naturalmente a gente vai compondo a nossa agenda, certo? Isso considerando uma pessoa que já tem aí uma predisposição a ter de 4 a 5 horas na semana para a doTERRA, certo? Porque se você tiver só 2 horas ou 1 hora que seja, você vai ficar em cima de soluções naturais e do Viva, soluções naturais e Viva. É ruim? Não. O que é importante é realizar o teu ritmo, respeitar o teu ritmo, vai ser uma projeção, um crescimento mais lento, mas será ascendente, porque ele vai ter a sua energia sendo colocada dentro da sua disponibilidade, certo? Quarto item, educação continuada. Esse ponto é um ponto muito importante, porque nós temos que construir esse processo de educação continuada. Nós podemos entrar na vibe das lideranças que estão acima de nós, de grupos que nós fazemos parte e que normalmente têm muitas
muitos encontros que focam em óleos específicos, ou vão cuidar de óleos para o emagrecimento, ou óleos para o cuidado da pele, ou óleos para as crianças, para o sono, para o controle do estresse. A educação continuada é uma possibilidade de você entender que nós não precisamos, nem temos como, conhecer tudo de uma vez. Mas, semanalmente, a gente vai tendo acesso a novos produtos, certo? A gente pode até construir, na medida que você começa a construir o seu grupo de trabalho, que você já tenha uma ou duas consultoras, você deveria organizar-se com elas e construir o seu educação continuada. E cada semana, né, para as pessoas que estão chegando, falar sobre um ou dois olhos. Não é uma aula de 30 minutos, 40 minutos. 10 a 15 minutos que você faça uma educação continuada, você vai aprender, porque você vai ter que estudar um pouquinho, preparar um materialzinho, ou no PowerPoint, ou no próprio Canva. Não importa, de forma mais simples, da Doterra, você pode ir lá fazer um copia e cola da imagem, fazer um textinho do lado com as principais características, e com isso você vai começando a fazer esse processo de educação continuada que é essencial para você e para a sua equipe, para nós e para a nossa equipe. Estou dentro do contexto. Então, ajude os seus membros, né, a se empoderarem dos olhos. Ensine-os a usar, a conhecer e a saber onde encontrar informações. Nós temos os guias que circulam pelo grupo, os PDFs. Nós temos também, podemos comprá-lo com acessibilidade, não é um valor tão alto. Tem os aplicativos também que tornam-se referências, né? Então, isso vai fazendo com que a gente vá construindo esse conhecimento de uma forma muito natural e, ao final aí de um ano, você tem pelo menos o conhecimento e material de 50 olhos, 40 olhos, se você considerar que a semana tem em média, o ano tem em média aí 57 semanas, né? Então, por exemplo, nós tínhamos aqui uma reunião às segundas-feiras, 20 horas. Nesse momento a gente não está com essa reunião, mas nada impede que nós organizemos um grupo para resgatar, é uma oportunidade. Existe o Clube de Olhos da Aroma de Gaia, sempre quarta-feira, às 19 horas ou 20 horas, está acontecendo alguma reunião. Então, fique conectada com esses movimentos, informe-se a respeito, participe e traga os seus novos credenciados, os seus consultores de bem-estar para fazer parte deles, certo? E, nesse caso, o grupo é a forma mais indicada, porque também sempre tem alguém que sabe mais, vai trazer informações e compartilhar experiência, e aquele que sabe menos, neste primeiro momento, vem para tirar suas dúvidas, certo? E aprender juntos, né? Bom, com isso nós vamos aqui, olha, construindo o nosso cronograma. Então, nós vamos ter soluções naturais, nós temos uma reunião de equipe, que é esse processo onde a gente vai trabalhar mais profundamente, ou não tão profundamente, mas especificamente as questões relacionadas à equipe e mesmo a essa educação continuada, né, de conhecer semana a semana um pouquinho alguns olhos. Temos a terça-feira, soluções naturais, o Guia Construa, o Clube dos Olhos, que são essas reuniões temáticas, novamente soluções naturais, o Guia Viva e no sábado também. Isso, obviamente, é só uma sugestão. Você pode puxar reuniões para terça de manhã, quarta tarde, quinta de manhã. Isso aqui é apenas ilustrativo, ok? Para que todos possam identificar como é possível construir e não é difícil construir uma agenda. Quinta atitude da nossa rotina de sucesso: reunião da equipe. Então, é isso, acolhendo e unificando os saberes. Reunião da equipe faz com que, por exemplo, o Aroma de Gaia tem todas as segundas-feiras às 19 horas, sempre é trazido informações a respeito de negócios, estratégias sobre como abordar as pessoas e como construir aí o processo de amostras, ao mesmo tempo como é possível a gente trabalhar com objeções, né? Como ter segurança em explicar qual é o verdadeiro propósito da doTERRA, o quanto que os óleos essenciais são seguros, com uma formatação um pouquinho mais elaborada, mas porém nem por isso menos acessível
ou simples, mas que a gente possa ir construindo argumentos, certo? Para que cada vez mais a gente seja assertivo na abordagem. Então, isso também é muito importante. E se você ainda não tem na sua equipe, e se você necessita do apoio do seu upline, questione o seu upline para construir junto com você esse movimento que você está querendo na construção da sua equipe aí na sua rede por meio do Elite em 6 semanas, ok? E com isso, olha, a gente vai colocando aqui. Então, aqui nós temos a reunião do Aroma de Gaia, nós temos o do Gotas que Conectam, e além disso, já todas as demais que nós já colocamos aqui. Aí vocês podem dizer assim, poxa, mas a segunda fica mais congestionada. Existe não é uma regra, mas é uma ocorrência muito comum que segunda e terça são os dias que mais afunilam em reuniões à noite. Por quê? Porque depois vai chegando quarta-feira, a semana já vai ficando congestionada, quinta e sexta à noite vai ficando um pouco mais comprometido, porque as pessoas já vão ficando mais cansadas e entrando em ritmo de fim de semana. O sábado de manhã se torna estratégico, porque muita gente trabalha durante o dia, estuda à noite, e no sábado de manhã, ainda que tenha muitas coisas para fazer referentes à sua casa, mas torna-se também um dia estratégico, ok? Sexta atitude do nosso processo das 7 atitudes essenciais, atividades essenciais no processo do Elite em 6 semanas. Sessão de estratégia com líderes. Então, você pode abordar os seus novos líderes um a um, ou pode construir pequenos grupos. Pequenos grupos acabam sendo mais ricos. Por quê? Porque as pessoas elas acabam criando uma sinergia para trazer as dificuldades, para construir a sua fortaleza, porque um acaba se apoiando na dificuldade do outro e na experiência do outro, para poder, nesse compartilhamento, encontrar soluções. Então, você, dentro desse processo, você vai perceber as dificuldades e as necessidades individuais dos líderes, né? Auxiliar com estratégias, com plano de ação, né? Existe uma frase muito comum é que juntos somos mais fortes. E somos mesmo, né? E podemos ir muito mais longe. Sozinho nós vamos mais devagar, ou melhor, às vezes sozinho você vai mais rápido, mas juntos nós vamos mais fortes e muito mais longe. Então, é importante também a gente manter sempre o nosso entusiasmo para estimulá-los a compartilhar os eventos, né? Que são muito importantes, por exemplo, participar dos eventos que a Terra propicia. E a gente está aqui numa região, em Campinas, né? Que é uma região que está próxima de São Paulo, é uma cidade que está próxima a São Paulo, e nós temos a possibilidade de irmos juntas. E às vezes nós temos líderes aqui que dizem, puxa, mas eu não consigo ir sozinha, eu tenho que pegar um ônibus. Então, nós temos condições de viabilizar uma ida nesses eventos em conjunto, no carro. Né? Se nós considerarmos que vamos em 8, 10 pessoas, podemos até alugar uma van. Então, criar possibilidades para que a gente consiga estar juntos em eventos da empresa, né, eventos da doTERRA, é muito importante. Fiquem ligados que a gente vai ter aí, daqui a alguns meses, né, outubro, acho que é novembro, o leadership. Normalmente eles colocam que é para Premier acima, mas, de uma forma geral, eles acabam abrindo quando chega mais próximo do, dos dias do evento. E eu digo para vocês, isso é bárbaro, porque esse especificamente ele é focado em construção de conhecimento, em treinamentos. Então, a gente passa 2 dias com treinamento, e são líderes assim maravilhosos que vêm do exterior. Tem os líderes aqui que já estão muito bem estabelecidos no Brasil. É bárbaro, é um evento muito importante. E aí a gente, enquanto líder, acompanhar o crescimento e dar todo o apoio a cada um dos nossos líderes, ok? E com isso, a gente vai construindo, o nosso movimento aqui da nossa agenda de trabalho. Então, aqui a gente traz a possibilidade, né, de fazer atividade na manhã. Poxa, mas não é possível porque todo mundo trabalha. Gente, nós temos que achar um mecanismo de encontrar um dia da semana
E se não for possível, se você já tem 5 consultores, 3 podem, 2 não, você faz com os 3 e os outros 2 individualmente. Quando a gente começa a construir a nossa liderança, nós temos que estar abertos a flexibilizar os horários. Porque se eu mantiver a minha agenda muito restrita, eu não vou ter condições de fazer esse treinamento, de estar pronta a ajudar. E se eu consigo esses gaps de agenda para poder justamente atender essas demandas que vão chegar, é aí que a gente começa a ter mais experiência, porque nós vamos exercitar muito mais isso e conseguir, dessa forma, formar os nossos líderes, que é atingir a duplicação, né? Fazer a duplicação, que é um ponto tão importante, crucial no nosso movimento. E aí, o sétimo item aqui, a nossa sétima atividade é contatar e acompanhar, dar o suporte. Compartilhar é uma tarefa diária, deve ser programada, mas também poderá acontecer espontaneamente. Acompanhar cada cliente e consultor vai muito além do guia viva. Apresente o guia, compartilhe, apresente o construa, verifique se a pessoa está conseguindo e sabendo utilizar os produtos, isso é muito, muito, muito importante. Reavalie os protocolos, se necessário for. Não deixe um membro sem suporte. Isso é, vamos dizer assim, a atitude mais prejudicial no seu processo de negócio, é não dar o suporte. Se você ainda não consegue responder todas as dúvidas, conecte-o às reuniões, livros e guias da doTERRA. Acesse o seu upline, peça ao seu upline o apoio, ainda que seja um cliente seu, mas utilize os grupos ou peça o apoio do seu upline direto, certo? E lembre-se que você, cada um de nós não somos os donos da verdade. Nós nunca vamos saber 100% de tudo. E a gente tem que aprender a buscar outras informações, mas ainda assim, aquilo que nós já temos de conhecimento, compartilhar, certo? Porque aquilo que pode ser pouco para nós, pode ser muito para alguém que não tem informação alguma. Então, adeque a rotina ao seu tempo. Nesta programação, em média, 12 horas semanais, mas é possível você ajustar para mais ou para menos. Aproveite as apresentações em equipe, certo? Dentro do possível, participe com os seus convidados. É muito, eu não diria que é deselegante, mas é meio esquisito. Eu acho que deselegante é a palavra melhor que se encaixa. Você convidar uma pessoa, ainda que você tenha um compromisso, e você não poder estar presente. A gente sabe que imprevisibilidades acontecem. Dentro do possível, esteja sempre presente. E se você não puder estar presente, avise o seu upline para que ele possa receber esse seu convidado nessa apresentação online. Para aumentar, para que você cresça, né, mais rapidamente, acrescente mais apresentações, faça reuniões individuais, tire períodos para entrega de amostra. Isso é muito importante. Mas você pode sempre ter lá umas 3, 4 amostras na sua bolsa. Deixe uma bolsinha específica para guardar as amostras. Porque, às vezes, o compartilhamento acontece de uma forma mais inesperada possível. Às vezes você está lá fazendo a manicure, uma outra pessoa, um outro cliente vem ali do lado, num bate-papo, a pessoa não está respirando bem, ou está com algum probleminha ali que você, com uma lavandinha, com um hortelã-pimenta, você já consegue impactar a vida daquela pessoa, certo? Então, é sempre interessante a gente estar com a gente umas 3, 4 amostrinhas. E para diminuir, aproveite as apresentações da equipe, diminui o tempo de apresentação, certo? De 1 hora para 30 minutos. E isso é treino, é treino. A gente começa, quantas vezes no início a gente levava, às vezes, 2 minutos e meio para falar de um óleo numa apresentação de soluções naturais. E a gente vê que hoje, com o tempo de experiência, em menos de 1 minuto você fala, porque a gente não vai tocar a pessoa por 3 minutos de apresentação sobre um óleo, mas ali com as palavras estratégicas, a gente já consegue acessar a pessoa, e com isso a apresentação fica mais enxuta.
Quando você vai para uma apresentação presencial, ali é um pouquinho diferente, que você tem a troca imediata, a pessoa experimenta o óleo, coisa que no online não acontece. Então, no online, é mais fácil você reduzir a apresentação do que no presencial. Mas cada grupo de convidados é um grupo específico. Bem, então quais são os desafios desta nossa semana? Organizar a agenda e realizar as tarefas. A nossa expectativa realmente é que na próxima semana vocês tragam o mínimo que vocês conseguiram fazer. Porque dentro desse mínimo, nós vamos entender, eu e a Heloísa, que vocês estão conseguindo entender qual é a proposta e adequar a proposta à realidade de cada uma, certo? Então, fica aqui o nosso desejo de sucesso para essa próxima semana, que esses desafios propostos se tornem o mais tranquilo possível, o mais acessível possível, para que vocês possam construir essa jornada do Elite, ok? Então, obrigada a todos. Antes da gente finalizar aqui, a gente vai passar quais são as nossas próximas ações. Então, nós temos aqui, fizemos no dia 24 e 26, a chave do sucesso sustentável, do 31 e o 2, que foi semana passada, seja o provetor de soluções. Hoje, né, que foi quarta-feira e hoje nós trabalhamos em cima sobre a rotina do sucesso, que não é nada do que nós já sabemos, entre soluções naturais, guia construa e guia viva. O que nós estamos introduzindo aqui é que, na medida que vocês conseguem trazer pessoas para o negócio, é onde a gente começa a construir um pouquinho a mais para a construção da rede, certo? Semana que vem, definindo a sua meta. Na outra semana, o seu porquê. E na terceira semana, daqui a terceira semana já, as 10 atitudes de sucesso. E na última, a gente faz uma revisão geral de tudo que foi para a gente estar fechando esse processo na nossa expectativa e na nossa perspectiva, o sucesso de todos, ok? Então é isso, nós vamos parando aqui a gravação.